Bom, gente, nesse processo final do curso, eu vou falar para vocês dicas de como conservar a sua peça por muito mais tempo e também vou dar mais algumas dicas extras. E se você seguiu todo o processo que foi ensinado, não tem por que a tua peça você lavar e ela sumir tudo. Então, se isso aconteceu, é bom revisar para ver se você não esqueceu alguma etapa do processo. Porque o que acontece é conforme vai passando o tempo, as cores tendem a escurecer. Como eu já disse anteriormente, é uma peça viva que ela vai se modificando, vai escurecendo, mas existem algumas técnicas que fazem com que a luminosidade da tua cor dure mais tempo. Essas dicas são secar sempre a sombra. O sol é um agente que altera a cor, geralmente ele escurece as cores e também faz sumir conforme vai passando o tempo. Lavagem, de preferência à mão. Você pode lavar a peça na máquina, mas sempre naquele modo mais suave. O sabão é utilizar o sabão neutro, de preferência, um sabão bem suave e nunca colocar o sabão direto na peça. Você dilui o sabão na água, sabe? Mistura bem e aí você joga no balde ou na máquina onde você vai fazer o processo de lavagem. De conservação a ferro, você pode passar, não precisa ser muito quente, porque aí é mais a fibra do tecido que vai dizer do que a temperatura do ferro, né? Tipo, o calor do ferro. Ele não altera a cor. Não, lavagem a seco não indico. E aí, se você utilizar essas formas de cuidados com a peça, a tua peça vai durar durante muito tempo. Uma coisa que eu não fiz durante o curso, mas que eu vou falar agora para vocês, eu mordentei todos os tecidos no alumem. Mas se você quiser mordentar no ferro, também é possível. A única coisa ela tem que ficar muito pouco tempo, uns 3 minutos no máximo, no ferro, e retira, porque o ferro, ele age muito na fibra e ele tende a amarelar o tecido. Se isso não for um problema para vocês, tudo bem, mas ele vai amarelando conforme vai passando o tempo, que é o caso dessa peça que eu fiz, né? Fiz a estamparia e essa peça eu já tenho também já uns 3, 4 anos e ela tá aqui, ó, inteira. As peças estão um pouco mais escuras, né? O tecido deu uma amarelada porque eu coloquei um tempo no ferro, no mordente de ferro, né? E ela tá inteira e ela cria uma outra blusa que eu tenho depois de 3 anos. Já no papel, ele não precisa de muitos cuidados para se manter. A única coisa é não deixar exposto ao sol, tá? E no caso como aconteceu no curso, essa amostra assim que não foi, sabe, tipo, não deu certo? Deu certo. Ela tem uma característica aqui. E essa é uma das coisas mais interessantes do processo de impressão botânica, é que você não tem tanto controle do resultado, mas também não tem um erro, né? Você tem o processo que dá um pouco mais certo, que não dá, e aí você retoma, por isso que é importante anotar, você retoma todas as etapas e tenta melhorar. Tipo, nesse caso, se eu deixasse então mais meia hora no vapor, talvez as cores viessem mais fortes, assim, porque tem plantas, as plantas para elas imprimirem, elas precisam ter uma quantidade de tanino. Então, nessa quantidade de tanino, tem plantas que tem mais, tem plantas que tem menos, tem plantas que não tem. E aí é isso que determina a cor vir com mais facilidade ou não, entendeu? Então, nesse caso, aqui, a cebola, que é esse daqui, ela é muito mais forte, então ela veio com mais facilidade. Agora, o lambari roxo, ela já tem um pouco mais de dificuldade de fixação, então teoricamente eu teria que ter deixado mais tempo. E são essas experiências que vão fazer vocês se aprimorarem na técnica, né? Outra questão é, quando vocês forem vocês vão retirar plantas, né, para fazer a coleta das plantas para a estamparia, é necessário uma responsabilidade nisso. Que planta, da onde eu estou tirando, a quantidade que eu estou tirando, se eu vou utilizar tudo, se eu não vou.
tudo isso também faz parte de um processo sustentável né? Não adianta, estou fazendo impressão botânica, estou sendo sustentável, mas aí você chega lá e detona a árvore, sabe? Isso não pode acontecer. Você retira só o que você vai utilizar, de preferência de lugares diferentes das plantas, de plantas diferentes, para que haja um equilíbrio interessante. Outra coisa, não são todas as plantas que imprimem. Não é porque ela tem uma cor forte, a hora que você vai cozinhar, como é o caso do feijão preto, a beterraba, elas têm uma cor na hora, mas depois elas não têm estabilidade e aí elas somem. Então o hibisco, a beterraba, a espirulina e o feijão preto, eles não têm estabilidade. Então se você lavar, eles vão sair mesmo. Mas eu vou deixar esse PDF, material de apoio, para que vocês possam ler e reler quantas vezes vocês precisarem. E lá vai ter uma lista de todas as plantas que têm tanino e que são fáceis de imprimir. E a partir daí vocês podem fazer os experimentos com também outras plantas mesmo para testar, sabe? E dentro da estamparia botânica existem outras técnicas que não foram explicadas nessa aula, que são técnicas mais avançadas, que você consegue imprimir o formato da folha, você consegue interferir com tinta. Enfim, é um universo muito vasto que vale a pena vocês experimentarem. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do curso. Eu vou deixar o curso disponível durante um período e durante esse período eu vou estar também disponível para tirar dúvidas, para trocar experiências. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e que aproveitem todas essas informações que foram dadas.